primeiro falar desse livro aqui, Casamento Firmado na Rocha, que é um livro que pode ajudar muitos casais, tá? Se o casal decidir ler junto e seguir as orientações contidas nesse livro aqui, são 15 capítulos apenas, cada um com uma proposta de mudança de atitude. O casal que se dispuser a isso vai experimentar um tempo de avivamento na sua vida, no seu lar, na sua família. O link para você adquirir vai estar na descrição desse vídeo. Amém? O que pode nos fazer parar no meio do caminho? Identificar aqui, talvez na minha vida e na sua vida, o que nos fez parar ou o que pode nos fazer parar. Talvez você esteja numa rota de crescimento, de progressão, de prosperidade. Amém, glória a Deus. Deus quer fazer com que você alcance novos níveis. Se você está assim, continue avançando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra pode servir de alerta para você, para que você não pare no meio do caminho. Ou talvez para que você compartilhe com alguém que você conheça, que parou no meio do caminho, por algum desses motivos aqui, que eu vou mencionar. E aí você envia para ele, para ela. Amém, meu irmão? Posso contar com você? Em nome de Jesus? A primeira coisa que pode nos fazer parar no meio do caminho é o pecado. O pecado pode nos travar. O pecado pode impedir a nossa prosperidade, o nosso crescimento. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Isso aqui está em Gênesis 17. Em Gênesis 12 foi o chamado de Abraão. Em Gênesis 17, Deus chama ele novamente e fala assim: meu amigo, anda na minha presença. Talvez seja um sinal de que Abraão não estava andando na presença de Deus. Deus chama ele à santidade. Deus chama ele a uma vida de retidão, de integridade. Antes de Deus cumprir os seus propósitos na nossa vida, Ele quer em nós uma atitude de obediência e santidade. Muitas vezes a sedução e a glória desse mundo vão servir de instrumento para nos tirar do propósito de Deus. Então, talvez o que está faltando na sua vida seja santidade, seja andar em obediência, seja obedecer a Deus. Decida hoje abandonar o pecado. Decida abandonar essa condição de adultério, de fornicação, esse vício, essa mentira, essa hipocrisia que você tem vivido, esse julgamento. Examine a você mesmo. Volte seus olhos para você mesmo. O pecado pode impedir o melhor de Deus para você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda coisa que pode nos fazer parar no meio é a conformidade com a nossa situação. É quando nós nos acostumamos com a mediocridade. Às vezes Deus tem para nós a excelência, mas nós nos acostumamos com a mediocridade. Isso chama-se apatia. É quando nós não temos mais vontade de avançar, quando nós ficamos indiferentes à nossa situação, à nossa vida espiritual, conformados com a mediocridade da nossa vida, com a mediocridade dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, do nosso relacionamento com nossos filhos. A pessoa conformada tem o foco só nos seus projetos pessoais, se tornam pessoas egoístas. Se ele estiver bem, o resto que se exploda. Ah, mas a sua família está sendo despedaçada, mas eu estou bem e pronto, acabou. É o conformismo. O conformado, ele não tem tempo para Deus na sua agenda, sabe? Ele esconde a sua falta de espiritualidade atrás de uma falsa religiosidade. É o que Jesus falou em Mateus capítulo 15, verso 8, quando ele disse assim: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma coisa que pode afastar você do plano de Deus, do propósito de Deus, é o conformismo.
Deus tem muito mais para você do que você tem experimentado. Mas você parou aí nesse lugar. Deus quer tirar você daí, levar você para a terra da conquista, para a terra da bênção. Em nome de Jesus. E quando eu falo bênção, eu não estou falando só de dinheiro não, meus irmãos. Eu estou falando de uma vida espiritual abençoada, de uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, de ser usado como um instrumento para essa geração. Não se conforme. Decida hoje se levantar e seguir em direção àquilo que Deus tem para você. E a terceira e última coisa que pode fazer com que nós paremos no meio: os traumas do passado. Eu vou explicar essa passagem. Pessoas que em um determinado momento da vida foram atingidas por uma tragédia, uma perda, uma calamidade, uma traição, uma dificuldade qualquer. E com pouca força que tinham, eles tentaram se livrar dessa amargura e da sina de viver com a alma abatida por essa perda. Só que, embora eles tenham tentado superar isso, embora tenham tentado deixar o passado para trás, parece que alguma coisa sempre arrastava eles para as mesmas dificuldades, para as mesmas angústias. Pessoas que se prenderam ao passado, tiveram uma experiência tão ruim, tão dolorosa, que ficaram ali amarradas. Meu irmão, nós temos que acreditar que o Senhor está conosco e com Ele nós podemos vencer, nós podemos derrubar gigantes, nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, podemos atravessar os mares, vencer exércitos, sair vitorioso das fornalhas, vencer as tempestades da vida, porque Deus é quem nos fortalece. Diante dessa palavra, hoje o Senhor te convida a retomar a sua caminhada rumo ao destino que Ele traçou para você. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, tome posse dessa palavra. Não pare no meio, o meio não é o seu lugar. Deus tem um destino traçado para você, Deus tem uma terra melhor para você, Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe que nada dessas coisas que eu falei, ou alguma coisa que eu não tenha mencionado aqui, mas que certamente o Espírito Santo ministrou ao seu coração, não permita que essas coisas impeçam você de prosseguir rumo ao propósito que Deus tem para você. Amém? Em nome de Jesus,